Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Gabriela Carleto. Estamos hoje aqui para mais um episódio do nosso videocast. Em boa companhia, como sempre. Eu vou fazer a minha autodescrição para poder a gente estar iniciando aqui o nosso papo de hoje. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos, já um pouco grisalhos, de meia idade, tenho olhos castanhos, estou usando um fone de ouvido branco, estou com um vestido amarelo com bordado, um colar de pedrinhas meio coloridas, e atrás de mim tem uma estante branca com vários livros coloridos também. Olá, sou Andressa Stout. Vou me autodescrever também. Eu estou com uma camisa azul, estou usando óculos, fone de ouvido, um batom vermelho. Atrás de mim tem um armário e uma cortina. E agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado, que é o Lucas Pontes. Depois ele também vai se autodescrever. Então, estamos aqui com um psicólogo e pós-graduando em análise do comportamento, voltado para o autismo e outras neurodivergências, atua como psicoterapeuta de pessoas neurodivergentes ou que estejam em processo de diagnóstico. Editor da primeira revista científica brasileira sobre neurodiversidade. Seja bem-vindo, Lucas. Se quiser se apresentar mais um pouquinho também, a gente passa para você. Não, ótimo. Acho que eu posso me apresentar um pouco mais ao longo da nossa conversa, porque a gente vai falar justamente da nossa prática e atuação, né? Então, farei a minha autodescrição. Eu sou um jovem de 27 anos, tenho a pele clara, eu tenho uma barba rala, um cabelo tamanho médio, liso, castanho escuro. Eu estou usando uma camisa social da cor salmão. Estou sentado naquelas cadeiras gamers, sabe? Um pouquinho maiores. E atrás de mim tem uma prateleira com livros também, assim como a da Gavi, de várias cores ali. E talvez se eu mexer vai aparecer um controle de Nintendo que tem aqui em algum lugar, que é para eu lembrar da minha infância. E é isso. Legal. Bom, e aí hoje o tema é como é ser psicólogo e autista, correto? Me conte, como é ser psicólogo e autista na sua experiência? Vamos lá. Resumidamente, difícil. Não precisa resumir, não. Não. Mas eu acho que essa pergunta, essa resposta, né, para essa pergunta, talvez não se limite à psicologia, né? Qualquer área, ou pelo menos boa parte das áreas de atuações que nós temos hoje, sendo autista, não costuma ser muito fácil, né? E a psicologia, assim como toda área, tem ali as suas questões que trazem uma comodidade um pouco maior em algumas áreas, umas dificuldades muito maiores em outras, né? Então, é difícil resumir como é ser psicólogo e autista, né? Porque acredito que dependa muito também do ambiente da área que você está seguindo dentro da psicologia. Então, eu fiz estágio em algumas áreas, né? Eu fiz estágio dentro da escola, fiz estágio na institucional, fiz estágio na clínica, e aí eu fui descobrindo que a clínica me parecia um pouco mais, de maneira surpreendente, porque quando eu entrei na faculdade eu não queria a clínica, né? Que é o atendimento mais, a forma mais conhecida da psicologia, né? Porque eu queria evitar interações humanas, que não fazia muito sentido, né? Eu fui fazer psicologia buscando evitar interações humanas, mas depois eu descobri que a clínica era uma área que contemplava mais as minhas questões, assim. Eu tinha um pouco mais de controle, pelo menos sobre o espaço que eu estava. Então, na escola, por mais que eu gostasse de acompanhar as crianças e de estar ali naquele ambiente, era tudo muito aversivo para mim, né? Tanto pelas minhas próprias vivências, de estar naquele ambiente do qual eu passei por questões difíceis e principalmente por questões sensoriais. Então, eu acho que varia muito dentro da psicologia, né? Mas dentro da clínica, que é a área que eu atuo, como é ser um psicólogo e autista, eu acredito que eu falo de um lugar um tanto quanto particular, e que é o mesmo de vocês também, que é porque eu atendo apenas pessoas neurodivergentes, né? E um ponto além também dessa particularidade é que eu sigo uma abordagem que é a psicoterapia analítica funcional, que é dentro da análise do comportamento, a FAP, né? Está na uma terapia contextual, como a gente fala, da terceira onda, da análise do comportamento, e que ela zela muito por essa transparência do profissional e
por vezes, da autoexposição, por essa relação mais horizontal mesmo entre o profissional e a pessoa que está sendo atendida, né? Então, ser autista, em alguns pontos, me é um privilégio nesse sentido, porque eu sinto que eu consigo entender melhor algumas questões que os pacientes trazem e sinto que os pacientes se sentem bem compreendidos por mim. Sabe aquela coisa que é uma identificação que você não pode falsear e que não importa o quanto você estude, você não vai ter aquele entendimento de como é aquilo na prática? Então, acho que ser psicólogo e autista, dentro dessas particularidades que eu tenho, que não são particulares só a mim, mas que são alguns estreitos que a gente vai tomando, né, vai afunilando ali dentro da profissão, acaba sendo um privilégio grande, um diferencial interessante. E é claro que isso só não basta, né? A gente pode até falar mais disso daqui a pouco. Então, estou sempre estudando e tudo, porque só ser autista não faz com que eu consiga atender bem outros autistas, e essa seria uma falácia. E aí, como pontos negativos, né, ou pontos a serem trabalhados, vamos colocar assim, eu sofro bastante com as questões do desgaste que eu tenho muito rápido. Então, eu poderia estar atendendo um número muito maior de pessoas, mas eu tenho que atender um número reduzido. Atendimentos, alguns me cansam muito, muito, muito. Então, tem final de semana que eu chego apenas para deitar na cama e tentar me recuperar minimamente. E é difícil você conseguir encontrar uma dosagem, porque você não sabe o quanto que aquela sessão vai te desgastar, né? E aí eu fui, nesse pouco tempo de experiência que eu tenho ainda, que eu estou construindo, descobrindo que eu tenho que fazer algumas coisas diferentes. Então, acho que psicólogos, no geral, tentam trabalhar mais ou menos com uma média de atendimentos. Eu vou chutar um número hipotético aqui, eu atendo 10 pacientes, é o máximo que eu atendo, e por aí vai. Mas pode ser que 10 pacientes seja muito para um psicólogo autista. Ainda mais dependendo desses 10 casos, né? Tem um caso que você vai para ele e ele te demanda, pelo menos naquele momento, um tanto da sua energia, né? Não que você vai se dedicar menos a ele, mas que é um caso que naquele momento, pelo menos, está um pouco mais simples para você. Mas tem outros casos, e geralmente casos de pessoas autistas que receberam um diagnóstico tardio, ou que já passaram por muita coisa ruim na vida, eles demandam bastante da nossa energia, caso a gente queira realmente se dedicar a eles, né? Então, esse é um ponto difícil, que é o tanto que isso me desgasta, mesmo eu gostando bastante disso, né? E por vezes esse desgaste acaba sendo um empecilho grande na minha atuação, de eu não conseguir estar bem o bastante para conseguir ajudar dentro daquilo que eu tenho de melhor para atender aquelas pessoas, né? Então, enfim, são alguns pontos que eu posso começar falando dos positivos e negativos, né? Muito bom te ouvir, Lucas. Você falou algumas coisas bem importantes assim que eu queria destacar, né? Primeiro, esse privilégio de poder ser uma pessoa autista, né? De ter essa experiência, essa vivência no corpo, no dia a dia, né? Porque traz uma compreensão sobre a experiência do outro também, então essa ressonância empática, né? Com aquilo que o outro vivencia. Eu gostei do que você falou da questão desse controle do ambiente, né? Então, a clínica, eu sinto isso também, ela me traz esse mínimo controle do ambiente, que é eu sei onde eu estou, eu sei quantas pessoas eu vou atender, né? E eu consigo controlar esse ambiente de acordo com as questões sensoriais que para mim e também para o outro é importante, né? Eu acho que isso que você está falando desse desgaste é natural a gente sentir, né? Eu também sinto. E eu entendo que a gente vai, com o tempo mesmo, da clínica, da dinâmica, aprendendo a perceber o que funciona para mim, né? Porque às vezes o que funciona para mim é diferente do que funciona para a Andressa ou para você. Então, acho importante essa experiência do psicólogo, do profissional, né, do psicanalista, de estar ali na clínica, no ofício do clinicar, que é um ofício que requer estudo constante, não basta ser autista, é o que você falou, né? A gente precisa estudar e estudar muito. Eu já trabalhei em outras clínicas diferentes, não só das neurodivergências, e a gente vai vendo o quanto é importante a gente ter essa escuta também ampliada, né, para outras experiências. E só uma pensamentos que eu estou trazendo assim, mas
O que eu queria te perguntar mesmo, assim, mais objetivamente, é o quanto o próprio estudo da psicologia, né, te ajudou ou te trouxe, assim, uma confiança, um empoderamento desse entendimento do que é ser uma pessoa autista, neurodivergente, enfim, como que a psicologia tem te ajudado nisso também? Sim, sim. Primeiro, eu concordo muito com o que você colocou. E esse ponto do como a psicologia me ajudou, o quanto que ela me ajudou, também é uma pergunta difícil de responder assim, né? Porque se eu for pensar do quanto que a faculdade contribuiu para esse conhecimento que eu tenho, que ainda é muito pouco dentro do que eu gostaria de ter, pelo menos, do que eu busco ter, é muito pouco, porque na faculdade, pelo menos na minha, e acredito que na grande maioria, né, seja ela pública, privada ou qualquer possibilidade, a gente acaba vendo muito pouco dessas questões, né? Mas sempre nesses estudos a mais que a gente vai fazendo, e agora numa especialização que eu estou concluindo mais focada na área, eu acabo aprendendo bastante sim. Mas principalmente no contato com outros autistas, né? Então, algo que me fez aprender muito sobre mim foi conhecer outras pessoas autistas. E no meu caso, isso eu consegui através ali do Instagram. Então, eu conheço algumas pessoas autistas presencialmente. Hoje que eu atendo na clínica, eu atendo mais à distância, mas também tem um local onde eu atendo presencialmente. E tem ali algumas pessoas da minha faixa etária, ou próximas a mim, mas antes era apenas com criança. Então, tinha ali as afinidades, as identificações, mas ainda por conta da idade, uma diferença muito grande, né? De ele, daquela criança, daquela pessoa, não ter enfrentado questões que eu estava vendo agora. E então eu aprendi muito sobre mim com os meus próprios pacientes, com as pessoas que eu fui conhecendo na internet e me tornei amigo, né? E isso me ajuda muito, não só como indivíduo, mas também como profissional, sabe? De conseguir ter um repertório grande de entendimento das coisas, assim, como que elas impactam pessoas autistas, né? E aí eu acho que um ponto interessante sobre isso e eu estou trazendo essa questão do conhecimento que se dá nas trocas das relações com as pessoas autistas também, porque mesmo a gente conseguindo estudar algo mais voltado para o autismo, por exemplo, eu tô concluindo, né? Falta pouquinho para eu conseguir concluir uma especialização em autismo agora e análise do comportamento. E mesmo assim é tudo muito voltado para a criança. E aí, para nós que atendemos pessoas adultas, acaba ficando uma carência ali, né? Tá, ok, eu me deparo com uma coisa que aquilo que eu aprendi na faculdade, na especialização, seja em análise do comportamento ou outras abordagens, não é tão aplicável assim para esse contexto aqui agora. Então eu preciso conhecer uma variedade de histórias ali também, de pessoas autistas, e eu acho que ter esse contato com as pessoas autistas é muito rico. Porque às vezes pode parecer balela, né? Que para você aprender sobre autismo você tem que estar convivendo com pessoas autistas, mas isso é um fato. Principalmente quando há uma carência nos estudos, como a gente tem até hoje, infelizmente, nesse foco desproporcional na infância, né? Então você vai estudar algo sobre autismo, tá lá, a criança autista, blá blá blá. Né? E quase nunca o jovem, o adulto autista. Então é meio complicado, mas sem dúvida me trouxe muito conhecimento sobre as minhas questões, assim. Eu acho que o mais impactante foi saber dar nome para as coisas. Então, as crises que eu tinha era um mal-estar, era um não estou bem. E hoje eu entendo de uma maneira muito mais complexa do que antes. Tanto eu quanto as pessoas mais próximas a mim, que estão comigo nesses momentos mais delicados e que aqui não fica evidente, no Instagram não fica evidente, né? Enfim. Então, é algo que eu falo para as pessoas que eu atendo também, né? Quanto mais a gente conhece sobre o autismo, mais a gente conhece do nosso funcionamento, e isso é sempre muito positivo. Então, a psicoeducação, ao meu ver, ela é um processo contínuo, assim, né? Legal. E aí, te ouvindo, pensei, né? O quanto ainda se fala muito pouco sobre autistas adultos e o quanto se fala quase nada sobre psicólogos autistas, né? Então, que bom que você está aqui, a gente está falando sobre isso, né? Porque, principalmente assim, das psicólogas autistas que eu já atendi, muitas delas já trouxeram que no começo elas tinham uma insegurança, assim, de nossa, tô aqui na faculdade de psicologia, como que eu vou ser psicóloga se nem eu me entendo, se eu também sofro, se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade, né? Quem sou eu aqui, né? Aquela síndrome da impostora, né?
E o quanto também, com certeza, tem muito autista que vai para o curso de psicologia para se entender também, né? Então, queria te perguntar, assim, né, se você sente essa cobrança, essa expectativa, né? Não só por ser um psicólogo, mas sei também que você também tem altas habilidades, né? Superdotação e o autismo, né? A gente já se cobra muito, né? Aí eu queria te perguntar como é que você sente, se tem expectativas da sociedade em cima de você, ou por você ser um influencer famoso aí no Instagram, tem muita pressão, como é que é? Esse é um lado difícil também. Todas as respostas eu começo falando que é difícil de responder. Mas essa também é uma boa pergunta e com uma resposta delicada, assim, né? Eu lembro que uma vez eu comentei, eu escrevi um texto falando que eu ainda não era formado na época, eu estava prestes a concluir a faculdade. E eu falei que eu tinha medo de me colocar como um psicólogo autista, porque as pessoas iam duvidar da minha capacidade. Não que o autismo ia fazer com que eu não tivesse capacidade para ser um bom profissional, né? Porque como a gente conversou aqui, tem até uns privilégios, vamos colocar assim, que o autismo nos traz, né? E algumas tantas dificuldades também, é claro. É, Mas eu sinto bastante essa pressão, sim. Principalmente da minha parte mesmo, de estar sempre cobrando. E é muito difícil, né? Um ponto que a gente tem na clínica é que você tem que ir buscando formas ali de, por vezes, conseguir quantificar também a melhora ou não da pessoa que você está atendendo, né? Porque, porque se a gente deixar, pelo menos no meu caso, se basear apenas, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho, eu quase nunca vou acreditar que eu estou fazendo um bom trabalho. E aí isso vai ser ruim não só para mim, mas também para a pessoa que eu estou atendendo, né? Então esse perfeccionismo comum, principalmente nas altas habilidades, pode ser um ponto muito negativo na nossa atuação como profissional. Porque se eu nunca acho que está bom, isso vai acabar influenciando negativamente no caso em si, né? Então, eu busco sempre essas formas de mais objetivas também, de conseguir quantificar a evolução ou não daquela pessoa que eu estou atendendo, enfim. E a gente sabe que com jovens adultos é um pouco diferente do que quando criança, que é uma coisa mais esquematizada, mais objetiva, enfim. É... E aí, quanto a ser uma pessoa que tem certa visibilidade nas redes sociais, é uma coisa que tem é complicado falar sobre isso, acho que eu nunca falei exatamente sobre isso. Mas é uma coisa que tem me afastado um pouco também das próprias redes sociais, sabe? Porque antes de me formar, antes de ter pessoas que eu atendia, eu falava muito sobre a minha vivência, sobre as minhas dificuldades. E aí eu sinto, eu não sei se é uma questão que realmente existe, ou se é algo que eu imponho, né, uma limitação que eu acabei criando, que é ter um receio muito grande de falar das minhas dificuldades e as pessoas duvidarem da minha capacidade. Então, antes eu fazia postagens falando como é que foi passar por uma crise, como era para mim me recuperar. Eu fazia muitas piadas autodepreciativas, que é uma tendência que eu tenho, né? Minha terapeuta não gosta disso, mas eu faço bastante ainda. E aí eu acabo ficando limitado por conta desse receio, assim. Não é nem uma pressão de ser um bom profissional, porque tem uma visibilidade maior no Instagram, mas sim, será que o que eu vou falar aqui é cabível, sabendo que eu sou profissional, sabendo que as pessoas sabem que eu atendo, sabendo que alguma pessoa que eu atendo pode ler isso aqui, né? Então, não é nem a preocupação óbvia de falar sobre o caso que eu estou atendendo e acabar quebrando sigilo ou algo do tipo. Mas é falar sobre mim também. E mesmo com essa abordagem que eu sigo, sendo por muitas vezes autoexpositiva e zelando por essa transparência, às vezes é complicado você encontrar ali essa linha, né, até onde eu posso falar de mim, né? Então, é uma coisa que tem até me afastado, entre tantos outros motivos, das redes sociais ultimamente. É... Mas tem essa pressão, sim. É complicado. Eu imagino, Lucas. É um espaço muito complexo, né, das redes, assim, porque é um espaço onde as pessoas se veem no direito de falar o que querem, e fazer o que querem, e ataques, e muitos haters e tudo mais, né? Mas assim, eu queria te dizer que você é uma voz importante, né? E te incentivar a que você não perca a sua voz, né? Eu sou uma pessoa que, quando conheci você, para mim foi muito importante ouvir você, né? Eu também sou mãe, além de autista, meu filho adolescente é autista.
Então, assim, ter essa identificação, né, de você como um jovem, com outros jovens e até para as mães, né, eu acho que é super importante, né. E acredito que eu e a Andressa, assim como outras mulheres também autistas, a gente faz esse papel também importante de dar visibilidade, dar voz a outras mulheres, né. Como você falou, a gente só tem estudos de crianças, eu acho, assim, uma coisa tão absurda, né, eu venho já há 3 anos e pouco no doutorado fazendo uma pesquisa, voltada mais para o autismo nas mulheres. Porque a gente não tem, e você pesquisa, pesquisa, pesquisa e não acha, né, você acha quase nada. Então é como se a gente não existisse no mapa. Não tem no mapa, né. Então quando você se apresenta até como uma profissional que é autista, as pessoas acham que até que não é verdade, né. E assim, eu entendo o teu medo, né, isso que você falou das pessoas não nos qualificarem, né, e eu lembro que também quando eu recebi meu diagnóstico, eu tive esse pequeno momento de dúvida, assim, Sair do né, do armário ou abrir não, né? abrir ou não abrir, mas aí eu não sei, eu acho que eu espelhei muito na experiência do meu filho e eu pensei assim: "Se eu tiver qualquer receio de ser quem eu sou, de falar o que eu sou, o que que eu vou estar ensinando para o meu filho, né?" Então eu já vim para, né, e abri assim direto para o meu Instagram, fiz um movimento de ir para todas as pessoas que eu já atendia, falar que o meu diagnóstico, né, tinha chegado e colocar elas muito à vontade, se elas queriam que eu encaminhasse para outro profissional e tal, com muito medo, né, até ali naquele momento, mas eu tive a grata surpresa disso, assim, nenhum cliente meu saiu, pelo contrário, são pessoas que continuam já há muito tempo nesse processo, algumas depois também acabaram, recebendo um diagnóstico, né, no meio desse processo, e eu entendo que, assim, a nossa voz é importante, sabe, Lucas? Apesar de eu também me sentir cobrada, querer me afastar de rede, odeio ficar ali fazendo as coisas, mas eu entendo que alguma coisa a gente precisa entregar. É quase como um ativismo, que eu sei que é cansativo, mas que eu acho que faz parte dessa luta que a gente tem, sabe? Porque apesar de sermos muitos, ainda somos minoria. E somos tratados como minoria, né, e temos muito pouco acesso às coisas, é porque nós aqui, de uma certa forma, eu me sinto falando num lugar de privilégio, mas, né, até de um privilégio de conhecimento, de ter podido estudar, ir atrás e tudo mais, mas a grande maioria das pessoas não tem o mínimo de privilégio, né, então eu acho que a gente que tem, talvez a gente deva continuar falando um pouquinho, né. Talvez a gente não precise falar todas as coisas da nossa vida, e eu acho que é isso que é o ponto que você estava falando, né. Mas, de alguma forma, há sempre uma identificação de quem está ouvindo do outro lado. Sim, sim. Não, sem dúvida. Primeiro, obrigado, né? Eu fico sempre tocado nesse tempo todo que eu tô lá nas redes, mas sempre que alguém fala que eu ajudei, porque eu tenho uma dificuldade de mensurar isso e de validar isso também, ainda me toca bastante, uma coisa que me faz bem, né? É um reforço para mim. E, assim, eu entendo dessa forma também, como é uma questão de ativismo e de você fazer, não exatamente porque aquilo é bom, é gostoso, mas porque aquilo é importante, aquilo precisa ser feito, né? É claro que a gente tem que zelar pela nossa saúde, mas é algo importante que a gente faz não só porque é legal, mas faz porque deve ser feito, né? Sempre que nós tivermos capacidade e disposição para isso, é claro. É, além dessas questões que permeiam ali, né, que o capacitismo permeia, de você se colocar como uma psicóloga, um psicólogo autista, tem as questões da própria psicologia, né, que entendem que o psicólogo é um ser divino que não passa, não tem ansiedade, não tem depressão, quando na verdade é quase que o contrário, né, o oposto. Então é difícil, assim, eu já escutei falarem na minha frente, assim, como você é psicólogo, se você tem essas coisas, né? Se você é problemático. Então, é uma questão que eu acho que no senso comum as pessoas ainda se fazem muito, né? O psicólogo é aquele cara muito centrado, aquela mulher muito elegante, centrada, que não tem nenhum problema na vida. Aquele ideal utópico que a gente sabe que nem existe. E se existe, é uma raridade. É,
E aí é você ir contra algumas ideias e alguns preconceitos já, né? Tanto do capacitismo quanto da própria profissão, de que você tem que ali performar aquela pessoa inabalada, principalmente emocionalmente, né? E aí quando eu chego e falo que eu tô mal, que eu tô triste, que eu tô passando por um momento delicado, que eu tô muito ansioso com algo, que eu tive uma crise, né? Como que essa pessoa vai conseguir ajudar outras se ela não consegue se ajudar a si mesma, né? E é um ponto sempre muito delicado e que às vezes eu me pego questionando. E não sei se isso acontece com vocês, mas tem um outro ponto que chega a ser engraçado, que às vezes eu estou ali trabalhando com a pessoa que eu estou atendendo e eu vejo a pessoa evoluir muito em áreas que eu ainda não consegui evoluir muito bem. E aí eu fico, poxa vida, por que que, sabe por que que eu não consigo seguir o que eu estou falando? Por que que eu não consegui aplicar isso que eu sei que deve ser feito, que a pessoa está fazendo e está dando certo? E aí é muito complicado, né? Então, mesmo que você tenha o conhecimento para saber o que deve ser feito, nem sempre é possível de ser aplicado e a gente vai ter que levar o nosso tempo, que é muito particular. Pode ser que a pessoa esteja super bem e não consiga ajudar quem está mal. Pode ser que eu não esteja super bem e eu consiga ajudar melhor quem não está bem também. Então, é complicado, né? Ir contra esses estereótipos que vão criando, tanto do autista quanto do psicólogo, e quando as coisas se unem, tem essa visão idealizada das pessoas. Então, é difícil. Sim, e não sei se você já ouviu uma piadinha sobre que o trabalho da psicologia é uma pirâmide, porque o psicólogo precisa de um psicólogo que vai contar para o supervisor, que vai fazer terapia, né? A gente se retroalimenta ali. E o quanto que eu acho que é importante, né, nós psicólogos também falarmos que a gente também faz terapia, que a gente também tem problemas, né? E o quanto eu acho que isso é muito libertador para pessoas que se cobram muito, tipo eu, porque daí a gente aprende a se permitir um pouco mais, né? De, nossa, então a Gabriela cancelou um atendimento. Ah, então acho que eu também posso cancelar um atendimento, porque eu não estou bem hoje, né? Então, quanto é legal a gente estar falando sobre isso, né? E que é bem por aí mesmo, né? Às vezes tem pontos ali que a gente ainda não caminhou muito, mas que o seu paciente já caminhou e que tá tudo certo também, né? A gente não tá aqui para ser esse ser totalmente bem resolvido em todas as áreas da vida, até porque são muitas. E a vida, né, do autista adulto também não é muito fácil, né? Temos disfunções executivas. Ser psicólogo não é apenas sentar num banquinho e atender outra pessoa. Tem todos os bastidores, tem às vezes, fazer recibo, falar com a escola do adolescente, com a mãe, com o pai, com o papagaio. Enfim, tem todo um bastidor, né? E agora tem isso também de a gente usar as redes para se autopromover. É muita coisa, né? Então, o que eu te digo, né, que você tá um pouco mais no começo, né, dessa trajetória do que eu, de se permitir realmente, assim, cancelar quando não pode, quando não está em condições, remarcar, né? Geralmente os pacientes entendem, a gente que fica nessa de, meu Deus, como que eu vou fazer isso, né? Aos poucos e buscando criar uma rede de suporte também, né? De ter, quem sabe, futuramente uma secretária que possa responder todo mundo no WhatsApp por você, sabe? Então, aos pouquinhos a gente vai delegando o que dá para delegar e podendo aprofundar no que a gente quer aprofundar, né? Então, isso é muito bom. Sim, nossa, tem tantas coisas dentro do que você falou agora. Começando com a piadinha da pirâmide, né? Eu tenho a minha psicóloga, que eu troquei ano passado. E foi uma bela troca, não porque a outra era ruim, mas é porque com essa eu acho que algumas questões do autismo e das outras habilidades são mais trabalhadas e eu estava precisando desse enfoque um pouco maior, para além das minhas questões muito particulares, né? E a minha supervisora também. Então, a minha supervisora, ela é autista também, é a Tácita, inclusive, acho que eu posso falar tranquilamente aqui, talvez possa, falei. Então, eu gosto muito da Tácita Misael, ela que trabalha muito com questões raciais, de gênero, ligadas ao autismo adulto, e aí eu tenho esse privilégio de ter a Tácita como a minha supervisora, e ela está me ajudando bastante também. E aí, esse ponto que você trouxe, né, da gente se permitir, às vezes, por ser autista, eu acho que eu acabo dando um peso maior, porque eu, por exemplo, não lido nada bem com imprevistos, né?
A única tatuagem que eu tenho tá escrito aqui, opa, pra cá, aqui, assim, enfim. Tá escrito sem alarmes e sem surpresas, né? Eu odeio imprevistos e surpresas. Radiohead. Radiohead, isso. E aí, quando recentemente eu vou para o presencial de Uber, né? Então eu pego lá um carro de aplicativo e vou. E aí no dia o aplicativo decidiu não funcionar. E era um dia que eu estava indo um pouquinho mais em cima da hora. Ainda ia chegar com um tempo tranquilo para arrumar as coisas, atender as pessoas que estavam ali agendadas, mas não deu. E eu fiquei muito, muito mal, porque eu falei, nossa, a minha paciente não vai ficar bem. Ela é autista, e aí eu, na hora, até ignorei as questões que ela nem se impacta tanto com esse emprego, mas é porque eu me impacto, e aí eu fico tentando me colocar e acabo colocando coisas minhas também, então é complicado essas coisas, né? E aí, para mim, ainda é muito difícil entender e colocar alguns limites ali, sabe? Então, eu acho que eu ainda acabo me colocando muito à disposição em alguns casos, assim, e isso tem me cansado bastante. E é difícil demais ainda para mim encontrar esse equilíbrio, sabe? Entre você estar à disposição daquela pessoa que precisa de você, que precisa do seu suporte, e ao mesmo tempo você conseguir respeitar os seus próprios limites, né? Porque para mim, por vezes, parecem coisas muito conflitantes. Então, eu tenho o sábado para descansar, mas às vezes um paciente manda uma mensagem ali, né, principalmente quando são casos novos e que ainda, ou casos que estão passando por uma questão do contexto ali muito complicada, e aí você meio que perde ali, querendo ou não, o seu dia, porque você tem que se dedicar àquilo. E aí o seu dia já não é mais o mesmo, porque chega uma mensagem e você fala, ah lá, o que será que é? Né? Então a sua cabeça já não está mais ali, tá lá naquele caso. Então, espero que, que, eles não estejam escutando o que eu estou falando, as pessoas que eu atendo, porque eu prefiro 1000 vezes que eles façam isso do que não me informar nem nada, é claro. Mas é cansativo e é difícil você colocar esses limites, né? Então, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo, assim, de estar à disposição e ao mesmo tempo me respeitar. Porque eu tenho as minhas próprias questões que, por vezes, eu acabo colocando neles também, de maneira equivocada, né? Porque, às vezes, nem sempre eles têm as mesmas dificuldades que eu, por sermos autistas ali. Então, por exemplo, nesse caso do imprevisto. Para ela tá tudo bem. Ela desmarcou, depois eu achei até engraçado. Ela só respondeu: não, tá tudo bem, a gente marca outro dia. E eu lá surtando na rua: meu Deus, cadê o carro? Né? Então, enfim, tem todas essas questões aí. Sim, eu me vejo muito em você, assim, de antigamente, porque eu trabalhei muito em cima das questões de limites, disponibilidade, e encontrei algumas estratégias, assim, né? De, por exemplo, ter um WhatsApp profissional, um WhatsApp ali pessoal, já deixar avisados meus pacientes, né? Que fim de semana geralmente eu não olho o meu WhatsApp, mas se tiver alguma emergência muito grande, pode me ligar, que quando eu estiver disponível eu vou retornar, né? E também o quanto talvez isso fique mais leve se a gente pensar na questão de rede de apoio, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é a única pessoa na vida daquele paciente, e de vez em quando a gente realmente é, e de ajudar essa pessoa a desenvolver mais rede de apoio, né? De poder correr para outros lugares se a gente não estiver disponível, né? Eu acho que isso já tira um peso enorme. Vou passar para a Gabi, porque eu pulei a vez, perdão, Gabi. Não, imagina, 100 vezes. Eu estava te ouvindo aqui, aprendendo essas estratégias. É um pouco por aí, assim. Eu aprendi uma coisa na outra clínica que eu trabalhava. Eu trabalhei muito tempo com dependência química, Lucas. E, assim, quando a gente trabalha com pacientes de dependência química, a gente tem uma coisa de hospital dia, de ambulatório dia. Então, eu desenvolvi essa clínica que é meio que um plantão. Então, um pouquinho diferente da Andressa, eu fico meio que no fim de semana, assim, né? E eu deixo isso claro para as pessoas que eu atendo, que, cara, qualquer emergência me manda uma mensagem. Posso não ver na hora e tal, mas assim, eu vou responder e vou dar esse primeiro suporte, né, inicial de acolhimento ali. Eu trabalho numa clínica muito aqui de acolhimento, sabe? Eu gosto disso, eu gosto do vínculo, eu gosto dessa troca, disso que você está falando, que é tudo misturado. Eu gosto disso, né? Porque eu acho que traz para essa coisa horizontal, né?
Então, claro que a gente tem um limite, um limiar e tudo mais, mas eu sinto que isso é uma troca interessante e que ao mesmo tempo que eu estou ali, né, fazendo esse trabalho com ali o cliente, ele também está fazendo comigo. É uma ressonância, entende? É uma troca ali que vai acontecendo. E acho que a gente vai aprendendo assim a tentar dar essa borda de limite que é uma borda nossa, né? É uma borda nossa. Sim. Enfim, eu acho que Teve cada. Não, pode falar, desculpa te interromper. Não, pode falar, só ia aqui elaborar um pensamento viajante, pode falar. Tá. Pensamentos viajantes são bons. É, porque falando disso, né, eu lembrei de um caso onde isso se deu muito na prática, assim. E dessa coisa de você se permitir mostrar o humano para a pessoa que você atende, né? Ainda mais nós que somos autistas e que temos questões muito parecidas, ou se não até mesmo iguais, daquelas que a pessoa que a gente está atendendo também tem. Né? Então, era um caso, na FAP, né, que é a abordagem que eu sigo, a gente tem alguns comportamentos clinicamente relevantes. E aí, das coisas desejadas que a gente gostaria que acontecesse, a gente zela muito para que aconteça durante a sessão, é que ela mostrasse ali alguns comportamentos a mais de não necessariamente que ela não seja uma pessoa empática, mas comportamentos mais afetivos, né? Então eu estava sempre estimulando isso. E aí teve uma sessão que antes a gente teve ali uma troca de mensagens e eu falei para ela que, olha, tudo bem a gente remarcar porque eu não estava bem. E aí naquele dia a gente fez a sessão e chegou no final e ela falou assim, posso tomar um tempo para perguntar como é que você tá? E aí, nossa, aquilo me pegou muito de surpresa, sabe? E eu fiquei, nossa, arrepiado assim na hora de. E aí eu só falei, ok, agora eu acho que é hora de eu ser sincero, e eu não estava muito bem. E aí eu só falei para ela, não estou muito bem. E ela foi muito acolhedora comigo, sabe? E não necessariamente a gente inverteu de papel, mas ela estava fazendo aquilo que a gente busca que ela faça nas relações dela, que é ter essa coragem afetiva, sabe? De demonstrar aquilo que ela sente. Porque por vezes pessoas autistas até pensam que não tem esse sentimento, que não se preocupam, quando na verdade tem uma dificuldade de habilidades sociais mesmo para fazer isso, né? Então, quando ela faz isso, eu poderia muito bem chegar e falar, não, eu tô bem, né? Eu sou um psicólogo, é claro que eu tô bem. Né? Mas não, eu não estava bem. E aí eu falei e eu acho que foi muito reforçador para ela, porque ela sentiu que ela realmente fez o certo ali de perguntar para mim e que aquilo que ela estava fazendo por mim estava me ajudando realmente. E realmente me ajudou, porque foi um ponto ali que eu parei para pensar um pouco em mim também naquele dia e pô, eu tava precisando daqueles 5 minutinhos ali, sabe? E, enfim, então são coisas que acontecem e é muito legal a gente estar aberto para isso, porque acaba possibilitando a evolução dos pacientes também, né? Essas habilidades sociais de cuidado, de preocupação, que pelo menos eu acho muito legal que aconteçam na sessão, sabe? Então, até pela abordagem que eu sigo, a gente zela muito e evoca, inclusive, coisas para elas acontecerem durante a sessão. Porque ficar, ao meu ver, assim, né, por vezes apenas idealizando outras relações, a gente nunca vai ter uma ideia muito boa daquilo. A gente vai precisar vai ter apenas o relato do paciente, falando como é que foi, ou planejando como é que vai ser. E aí é muito legal quando aquilo acontece ali na sessão e a gente tem noção disso. E para isso a gente precisa estar aberto também, ser humano, né? Porque senão não tem como ele se relacionar e treinar como é se relacionar com o humano se eu não me comporto como tal ali na sessão, né? Sim, e do pouco que eu te conheço, assim, me parece que você tem esse lado da comédia também, né, de autodepreciar, né, e o quanto eu acho que isso é muito válido também, até para a própria terapia, né, no sentido assim, antigamente, meu Deus, a primeira vez que eu atrasei 15 minutos para chegar num atendimento presencial foi, sabe, a morte, assim, né, porque eu também tenho uma rigidez cognitiva e autocobrança fortíssimas. Mas hoje em dia, se acontece algo assim, né? Claro que eu tento ali compensar o paciente, dando mais 15 minutos, né? Alguma coisa assim, mas hoje em dia eu consigo rir de mim um pouco mais, sabe? Até com o paciente mesmo, de nossa, você nem sabe o que aconteceu aqui, me perdi no horário, perdão, vamos fazer daqui 15 minutos, vamos, sabe? Tentar dar um jeito assim e dar risada das coisas, sabe? Eu acho que o humor também é um colete salva-vida pra gente, assim, sabe? Não sei o que você acha.
Sim, demais, demais. E é uma coisa que eu percebo que quando as pessoas que eu atendo passam a fazer um pouco mais disso, que é encararem as dificuldades dela também com um pouco de bom humor, e não que isso vá relativizar as dificuldades dela, é um ponto de melhora muito grande, sabe? De você olhar com um carinho diferente, com uma compreensão a mais. Eu acho que o humor, ele vem com esse tanto de compreensão. No meu caso, às vezes eu acho que passa do ponto, que eu não consigo falar sério quando eu deveria em alguns momentos. No atendimento nem tanto, mas na minha vida no geral, eu tenho essa dificuldade de me levar a sério. E aí eu faço brincadeira toda hora para esconder coisas sérias ali. Mas ter isso na dosagem certa é muito bem-vindo, né? E é uma coisa que eu tenho muito com as pessoas que eu atendo. Tem casos, por exemplo, que nas trocas de conversa, a pessoa adora se comunicar por figurinha do WhatsApp. E eu não vou ficar ali bancando o serião, eu mando também. E salvo as figurinhas que ela me manda, que eu acho o máximo. Então, aí a gente se comunica muito com base nas figurinhas e marca ali como é que você tá, não sei o quê, vai dar para fazer tal dia. E aí manda uma figurinha engraçada. Então, ter essa relação mais próxima mesmo, sabe? De desconstruir essa visão daquele psicólogo serião, assim. E em relação ao autismo também, né? Essa coisa de você usar do humor. E eu acho pessoas autistas muito engraçadas, que têm um humor peculiar, assim, sabe? É quase que um humor autístico, e quase que uma subcategoria do humor, assim, sabe? Que tem um pouco dessa autodepreciação, tem um pouco desse humor ácido, um pouco de usar do preconceito dos outros para fazer graça deles, sabe? De zombar deles. Então eu Inverter, faço. né? Você faz bastante É, isso. nossa, eu adoro fazer isso de a pessoa vem acreditando que eu vou seguir aqueles estereótipos dela, e eu propositalmente sigo aquilo até conseguir quebrar, e a pessoa, por vezes de maneira até um pouco maldosa, a pessoa fica até meio sem saber o que está acontecendo, e eu acho aquilo o máximo, sabe? Porque, de certa forma, eu estou fazendo ela sentir o constrangimento que eu sentiria, de maneira quase que educativa. Então, só que eu não sei nem explicar muito bem, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, que é gerar essa confusão na pessoa e depois ela pensar sobre o que ela está fazendo e ela entender que aquilo que ela fez comigo não é muito legal, né? Então tem casos, por exemplo, que a pessoa me trata como se eu fosse uma criancinha, porque eu sou autista, e eu vou fazer o mesmo com ela. Então, já teve vezes de eu falar muito bem, de fazer joinha para a pessoa, assim, e aí a pessoa fica tipo, o que você está fazendo comigo? E aí, enfim, e aí eu por dentro estou dando gargalhada, assim, me divertindo muito com essas coisas. Ai, adorei. Eu não conhecia essa estratégia aí, gostei. Mas eu lembro de posts mais antiguinhos seus, assim, né? De falar, eu também tenho um amigo neurotípico, não tenho nada contra, Ah, sim. né? Eles são É, anjos, vieram aí para, nossa, né? sim. Trazer forças para nós, assim, né? Eu tinha um quadro, né, que eu fazia bastante, que era invertendo os papéis, né? E depois eu fui descobrir que já tinha até um livro infantil sobre isso, um livro americano, se não me engano. E aí, inclusive, me chamaram para fazer uma matéria, porque falaram, olha, tem esse livro aqui e tem as suas postagens que vão no mesmo caminho. E eu falei, caramba, eu nem sabia da existência desse livro. E aí depois eu fui ver que tinha algumas coisas já desse tipo, né, que algumas pessoas tinham feito, que é você tratar o neurotípico como eles tratam o autista ali, né? Então, olha só que curioso a maneira como o neurotípico se comunica. Ele sempre começa perguntando do clima, né? Como é restrito a comunicação dessas pessoas, coitado deles, né? Então, de trazer esse desconforto para que eles sintam, né, um pouco, pelo menos, como que é estar aqui desse outro lado, né? De, de você ser visto como um animal exótico sendo catalogado o tempo todo. Então, essa coisa desconfortável, sabe? E às vezes fazer isso na prática é muito legal também, de ficar, olha só que curioso, você realmente pensa assim? E como que é para você, quando, sabe? Porque é uma coisa que as pessoas fazem muito quando sabem que eu sou autista. Nossa, Lucas, é sério que você senta sempre na mesma cadeira? Mas o que acontece? E como que é? E, sabe, uma dúvida ou outra é legal, mas às vezes passa um pouco do ponto, sabe? Que você já começa a ficar sentindo um pouco invadido. E às vezes eu tento revidar isso, né? Nossa, e como é que é para você, assim? Você senta em qualquer lugar? Sabe, de tentar inverter as coisas e falar, nossa, mas que curioso, né, isso que você faz, enfim. Então, é uma coisa que eu já fazia na prática e daí que eu levei pro Instagram e virou esse negócio, assim, que se tornou quase que um quadro lá que eu fazia bastante. E é muito bom, né? Que é isso, a Andressa
trouxe e eu me lembrei desse teu post e me lembro de rindo, né, lendo isso. Porque você colocou perfeitamente, né, às vezes a gente é visto como um animal exótico, né, tipo: "Nossa". E fazer essa inversão é quebrar paradigmas, né, Sim, é você puxar o tapete do outro para algo que ele não está preparado. Por quê? Porque estruturalmente, socialmente, ele está no lugar ali do normal, né, daquele que com ele está tudo certo. Então, de novo, né, vou reforçar a importância aí dessas vozes e desse trabalho, né. E o humor, eu acho que a gente saber rir da gente mesmo, cara, isso é fundamental, porque a vida ela já é difícil. A vida é ali, né, uma constância de movimentos de problemas. E a gente precisa aprender a equilibrar, né, esses pratos da vida, a gente precisa aprender a lidar com a nossa vulnerabilidade, transformar essa vulnerabilidade de uma certa forma em força, em potência, né. Eh, e aí lidar com isso com humor, eu acho que traz leveza. Porque senão também a gente fica com um dia a dia muito pesado, né. A gente tem as nossas questões sensoriais que são complexas, né, bastante complexas, eu digo, que nos trazem muitos desconfortos, e aí todas as outras questões que passam aqui nesse filme da nossa cabeça, né, desde o conseguir viver, sobreviver a esse mundo tão hostil, criar filhos, no meu caso, ter carreira, casa, gerar dinheiro, pagar contas, ou seja, a vida adulta para uma pessoa é uma coisa complexa. Então, se a gente não conseguir trazer um pouco de leveza, aí acho que fica muito difícil. E você fazer, né, essa virada com as pessoas, talvez, Lucas, seja a forma mais efetiva das pessoas não autistas entenderem, né, o quanto que elas precisam repensar também sobre elas mesmas, sobre o que é ser típico. Será que eu sou típico mesmo? E aí, de repente, né, trabalhar algumas questões, acho bem importante isso. sim, e é uma coisa muito enraizada, assim, né, que é entender o funcionamento neurotípico como um ideal incontestável ali. E por vezes nós autistas, querendo ou não, acabamos alimentando isso também, né? Por questões que fogem do nosso controle, como o fato de nós sermos reforçados sempre que mascaramos algumas questões do autismo, né? Então o masking é uma coisa muito, muito difícil de desconstruir, porque ela é muito positiva em alguns aspectos, infelizmente, né? Então ela é sempre muito reforçada socialmente, e você é sempre reforçado a mascarar suas questões. Então a gente acaba alimentando isso, mas de um outro jeito também, que é entendendo o neurotipo como ideal. Então, quando eu fazia essas inversões, e quando faço ainda às vezes, é também não apenas para educar as pessoas neurotípicas, para elas pararem de sentir o centro do universo e um ideal para ser alcançado por nós, mas também para as pessoas autistas pararem para pensar que o funcionamento delas dos neurotípicos não é um ideal a ser buscado sempre, sabe? Que também não faz sentido. E a gente tem que falar que não faz sentido, né? E não faz sentido assim pra gente, né? Faz sentido pra pessoa. Assim como muitas coisas que a gente faz não faz sentido para o neurotípico, mas para nós faz todo sentido. Então tem muitas questões que são chamadas de frescura, de falta de vontade, mas é porque aquilo faz muito sentido para mim. Eu não consigo, eu consigo só desse jeito, eu prefiro assim, eu não gosto assim. E aí quebrar com esse ideal, né, esse paradigma da idealização do que é ser um ser humano funcional, que acaba sendo colocado apenas como neurotípico, é um processo que o humor ajuda muito, né, para a gente desconstruir, fazer graça disso também. Sim, e uma coisa que eu sempre digo, assim, né, nos grupos que eu faço de habilidade social, é já começar falando que, olha, gente, talvez a gente não tenha tantas habilidades sociais assim, mas os neurotípicos também não têm, né? Tudo isso que você falou, né, da questão, às vezes, da invasão, né, não é algo exclusivo de pessoas neurotípicas, mas muitas vezes isso aparece, né, das pessoas ali invadirem a gente com perguntas, né, inadequadas, olha só nós somos inadequados? Acho que não, hein? E aí fiquei pensando também o quanto existem, né, esses estigmas, esses preconceitos em relação a pessoas autistas
na hora de duvidar da capacidade, né? Igual você falou, né, sobre ser psicólogo e autista, será que alguém duvida da minha capacidade? Mas o quanto também tem o preconceito que vai para o outro lugar, né? De nossa, então você é um gênio, então ter hiperfoco é só alegria, só que não é, né? A gente sabe que às vezes hiperfoco também, quando tá demais, pode levar a gente para uns lugares assim, né, de desorganizar a rotina, de um cansaço, uma exaustão, né? Enfim, então nem tudo são flores, mas eu acho que tem lados que são bem legais, né, de ser autista e de ser psicóloga autista também, né? Quando eu estava em dúvida se eu saía do armário enquanto psicóloga autista, eu pensava assim, né? Tá, talvez muitas pessoas deixem de querer o meu serviço por causa disso, mas o que aconteceu, na verdade, foi o contrário, assim, sabe? Começou a ter um fluxo muito maior de pacientes, justamente por eu ser autista e as pessoas já imaginarem que eu vou conseguir entendê-las melhor, né? Então, se tem alguém aí no armário, eu recomendo a saída, né? E também sempre tento trazer muito na minha prática essa questão da gente ir saindo do masking, né? E o quanto isso é libertador e o quanto, claro, não é em todo lugar que a gente pode ser totalmente nós mesmos, né? Porque tem pessoas ruins aí no mundo, mas o quanto é importante, né? A gente, enquanto autista, enquanto psicólogo, enquanto adulto, ser o exemplo daquilo que a gente está querendo, né, inspirar as pessoas, né? Sei que nem sempre é fácil, não é o tempo todo, mas eu acho que, né, você só de estar aqui com a gente dando risada já quebra várias ideias preconcebidas, quem sabe, né? Sim, sem dúvida. Primeiro do ponto que você falou da inabilidade social de neurotípicos, né? É engraçado, às vezes, você tá assistindo uma série, assim. Eu tava vindo com a minha namorada, aquela Normal People, sabe? É uma série bem interessante, inclusive. E, e aí eu fiquei pensando, caramba, se um dos dois fosse autista, nada disso estava acontecendo. Porque é só ser direto, é só você. Não que exatamente todo autista vai ser direto na comunicação, vai conseguir expressar o sentimento, né? Mas no geral, sim. Então precisava só de um pouquinho mais de objetividade para não causar tantos problemas naquela relação e não terem tantos problemas com as pessoas. Então, às vezes, falta um pouco mais dessa habilidade social que o autista tem, que por vezes é visto como uma inabilidade, né? E as pessoas parecem não enxergar isso, que essa diretividade, que por vezes é visto como uma rispidez, ela é muito bem-vinda e acaba evitando muitos problemas, né? Então, de não precisar mentir e apenas falar que não quer, ou de falar que não gosta, de você ser mais verdadeiro, simplesmente verdadeiro. E eu não vejo isso como uma falta de habilidade. E essa questão do masking que você falou, até junto disso, de ser mais objetivo, mais verdadeiro, é um ponto que eu discuto muito com as pessoas que eu atendo, que por vezes, infelizmente, a gente tem que buscar por uma adaptação na nossa maneira de se comunicar. Então, eu não posso exatamente estimular que aquela pessoa se comporte da maneira que ela entende como mais natural, como mais correta, sendo que aquilo vai trazer muitos prejuízos para ela, por exemplo, dentro da área profissional. Então, eu quero chegar para o chefe e falar exatamente isso. Ela tem razão em falar isso? Tem razão. Faz sentido ela falar isso? Faz muito sentido. Mas se ela falar desse jeito, vai ser muito mal vista, ela provavelmente vai ser demitida. E aí isso vai gerar uma série de problemas. Então vamos buscar uma forma de você conseguir ainda zelar pela sua essência aqui, né, basicamente, mas ainda assim fazer isso de uma maneira que vai ser minimamente bem recebida por aquela outra pessoa. Ou então, como que você pode conversar com esse neurotípico né, de uma maneira que você não vá se desgastar tanto. Então, é uma questão, não é uma questão que, por vezes, parece que a gente está mascarando características do autismo, né? Mas, na verdade, a gente está só evitando problemas. E é um processo um pouco diferente do masking, porque você não necessariamente vai se comportar de uma maneira diferente daquilo que é o seu natural, mas vai entender uma maneira melhor de se trazer menos desgaste, né? Eu tinha uma... Eu tinha muita dificuldade quando alguém me fazia algum convite, por exemplo. Uma vez a minha irmã me chamou para ir num lugar e eu falei, não vou, eu tenho que fazer tal coisa. Eu nem lembro exatamente o que eu estava fazendo, mas era um outro compromisso. E ela ficou meio sentida com aquilo. E aí eu abri a porta e falei, tentando acalentá-la naquele momento, eu falei, mas olha, se eu não tivesse fazendo, eu também não iria. De falar, olha, tá tudo bem, não precisa ficar com pena de mim, eu não queria ir. E aí ela ficou muito chateada com aquilo. E eu fiquei, mas como assim? Eu fiquei sem entender. Hoje eu entendo.
Mas aí essas questões, né? Não precisa exatamente eu falar, né? Eu não consigo ver como errado o que eu fiz, mas eu entendo que chateia a outra pessoa. E aí eu não, é difícil, né, encontrar esse equilíbrio entre você não fazer o masking também e evitar você ser rude, porque as pessoas percebem de um jeito diferente, inevitavelmente. Então é um ponto que a gente vai discutindo junto com a pessoa ali, né? O que é possível, o que é cabível de mudar, o que respeita as suas questões. E o masking é uma coisa tão intensa que, principalmente em casos em que a pessoa recebe o diagnóstico já na fase adulta ou muito tardiamente, que é quase uma construção da personalidade. Para desconstruir o masking, você tem que construir uma coisa também. E aí você tem que aprender quem você realmente é, sabe? É um processo pelo qual eu ainda passo hoje. Eu recebi meu diagnóstico há 7 anos. Então é uma coisa... Eu tenho muito mais tempo fingindo ser algo que eu não sou do que buscando ser aquilo que eu sou, né? Então é um processo de você se conhecer também. E aí na clínica, né, trazendo para o nosso tema de ser um psicólogo autista, atender pessoas autistas, você junto com a pessoa vai descobrindo como você é realmente, né? Como você reage naturalmente a isso, o que te faria melhor nesse momento, né? Será que o que você está fazendo você está mascarando ou não, né? Então é muito complicado porque só desconstruir não dá. A gente tem que construir coisas ali também, né? Porque, enfim, é só um. Esqueci como que a Gabi falou, um pensamento viajante aqui, mas é mais ou menos isso. Sim, eu só queria fazer um breve comentário, assim, né, do quanto eu penso que, junto com os autistas que estão saindo do masking, o quanto é importante os não autistas aprenderem e se conscientizarem, né, sobre as nossas características, né, de, por exemplo, não é porque eu não estou olhando para os seus olhos profundamente o tempo todo que eu não estou interessada no que está falando, né, que eu não estou prestando atenção, mas talvez é muito estímulo para mim, de vez em quando eu vou olhar para cima e vou entrar num devaneio, daqui a pouco eu volto, ou não volto também, né? Então, eu acho que quando as pessoas entendem um pouco melhor o que está acontecendo, fica mais fácil de elas respeitarem, né? O ideal seria que respeitasse mesmo se não estiver entendendo, mas eu acho que quando entra um pouco nessa lógica, assim, de sei de que lugar a pessoa está partindo, eu acho que isso facilita um pouco mais. Mas é isso. Por mim, estou contempladíssima. Não sei como é que vocês estão de horário aí, senão a gente pode ficar conversando mais um pouquinho. Eu tô tranquilo, se vocês quiserem estender um pouquinho, eu tô tranquilo. Eu tô viajando aqui, né, nisso que a gente está conversando, porque, assim, para mim, o que fica sempre de muito mais importante é a essência de cada pessoa, né? A essência do Lucas, da Andressa, da Gabriela, ou seja, aquilo que de fato, da forma como eu me sinto, né? A forma como eu percebo o mundo, a forma como eu me entendo e me constituo no mundo. E o que que é o mundo para mim? Então, assim, essas questões, né, filosóficas para mim, elas me servem de guia na clínica, na minha vida pessoal, e eu acho que elas são importantes até para essa discussão do masking ou não masking. O Lucas falou uma coisa que é importante, que é, eu não posso só desconstruir, né? Eu preciso, porque se eu desconstruo tudo, às vezes eu deixo a pessoa ali sem nada. É tirar a bengala de quem não consegue andar. Então a gente tem que ter muita delicadeza, eu acho que é uma linha tênue, né? É um processo de delicadeza, de entendimento de quem é o outro, de quais são as possibilidades do outro, qual é a rede de apoio que ele tem, né? Quais são as nossas possibilidades também, enquanto profissional, de estar ali fazendo essa borda junto com o outro, né, dele mesmo tentar entender o que que é masking, o que que não é, o que que é importante, o que que é estereotipia, o que que traz prejuízo ou não, né? E assim, eu acho que acima de tudo respeitar o ser humano que está na nossa frente. Então, assim, se eu pudesse fazer algum tipo de ativismo, de bandeira, de luta, eu acho que vem muito nesse sentido, sabe? Da gente respeitar as pessoas, os seres humanos. E assim, para ser bem sincera com vocês, eu cada vez mais entendo e percebo que nós autistas temos muito a ensinar e a contribuir com a sociedade que a gente vive. De verdade, assim, não acho que a gente seja melhor nem pior,
mas acho que a gente tem uma percepção diferente do mundo, uma visão diferente que vem desde isso que o Lucas está falando, que é, nossa, mas por que que eu vou mentir? Não posso só falar a verdade, né? Não posso dizer o que eu penso. Então, eu acho que é um viver mais autêntico e que, claro, incomoda, né? Incomoda quem olha, incomoda o outro que não consegue ser autêntico e que está o tempo inteiro andando atrás do outro boi, né? Naquela coisa de quero ser igual, vou ser igual. Eu não consigo ser igual. Fazem 53 anos que eu não consigo ser igual. E, de verdade, que bom que eu não consigo ser igual. Então, eu acho que a gente, assim, é um relato muito pessoal esse, né, que não precisa vir de encontro, assim, com as outras experiências de pessoas autistas, mas para mim isso é fundamental, né, porque eu gosto de ser quem eu sou. E se eu pudesse escolher de novo, eu gostaria de ser autista. E costumo dizer que o autismo me salvou de muitas coisas que eu já vivi, e a minha forma de sentir, perceber e até de armar meus mecanismos de defesa me propuseram estar viva hoje. Então, enfim, sei lá, eu acho que tá tudo certo, entende? Na forma como a gente é. O que a gente precisa na clínica, e aí aqui a gente está falando da clínica, né? E cada um aqui tem um tipo de clínica, é entender quem é o outro e de que forma a gente consegue ajudar esse outro a se achar na sua própria vida, né? E viver bem. Porque, na verdade, se a gente perguntar o que que todo mundo quer? Viver bem, ser feliz, ser aceito, ser amado, amar, Sim. né? Uhum. É Sim. isso. Eu acho que isso que você falou, além de ser muito bonito, é quase que uma busca que nós temos, assim, né? Tanto pessoalmente quanto para aquelas pessoas que a gente tem amizade ou até mesmo principalmente as pessoas que nós atendemos, né? Então, você chegar nessa concepção, nessa convicção de que você gosta de ser como você é e zelar e se orgulhar dessa singularidade. Então, eu gosto do fato de ser autista porque eu acho que o autismo me traz uma singularidade riquíssima da minha dupla excepcionalidade. Então, por vezes eu gosto de ser uma pessoa com superdotação porque ela me traz uma singularidade e eu não quero ser só mais um, sabe? Eu não quero ser um NPC de videogame que é igualzinho e que tem falas prontas e que só repete e a gente não sabe para onde vai, para onde foi, e que daqui a um tempo as pessoas não vão se lembrar. Eu quero ser alguma coisa diferente, sabe? Quero ter minhas singularidades respeitadas e fazê-las valer. E ao mesmo tempo, para você chegar nesse ponto, eu acho que a gente tem que se permitir se frustrar com as coisas, sabe? Então, com as pessoas que eu atendo, eu tento ser muito sincero de, às vezes, dizer que em algumas situações, não exatamente devido ao autismo, mas devido ao contexto e outras questões, eu não queria, naquele momento em particular, ser autista. Eu odeio, naquele momento, no momento da minha crise, eu odeio com todas as minhas forças ser autista. No momento em que eu não consigo mais produzir quadros ou não consigo expor músicas que eu crio incessantemente, eu odeio ter superdotação e ter esse perfeccionismo limitante que foi sendo construído de maneira exacerbada ao longo do tempo. Então, mas basicamente no final do dia você chegar e falar, não, beleza, eu me orgulho de ser assim, eu tenho essa singularidade e sei que esse ódio que eu sinto por vezes do autismo, da superdotação, do TDAH, ou seja lá o que for, é um ódio que faz muito mais sentido se ele for colocado no mundo, na nossa sociedade, no nosso contexto. E esse é um ódio que meio que movimenta também, para você tentar fazer mudanças para que você não passe por tantas dificuldades, ou as outras pessoas que são parecidas com você, né? Neurodivergentes também. Então, eu acho que é um ideal a gente chegar nessa concepção de que me orgulho de ter essa singularidade, de ser como eu sou, e entender os benefícios que isso nos traz também, e ao mesmo tempo a gente aceitar as frustrações e aceitar os momentos que a gente odeia aquilo, que a gente não quer, porque poxa vida, não é fácil você passar uma adolescência inteira dentro de um quarto enquanto seus amigos vão para a festa. Não é fácil você ser um adulto que tem que deixar passar várias oportunidades que aparecem porque você tem que minimamente respeitar os seus limites ali. Não é fácil você sofrer tanto para ir no supermercado. Então, é quase que impossível que esse ideal, essa concepção de eu gosto de ser quem eu sou, se mantenha de maneira linear, né? E eu acho que
quando a gente busca por essa linearidade, a gente acaba criando uma utopia. Então, a gente tem que aceitar os momentos de baixa também e buscar por uma estabilidade um pouco maior, em que, na maioria do tempo, eu me orgulho de ser como eu sou, mas eu também vou sentir raiva. E aí eu tenho que saber de onde vem essa raiva. Vem pelo fato de eu ser autista ou porque as pessoas não estão prontas ainda para lidar com o fato de eu ser autista, ou a sociedade ainda não é acolhedora o bastante. Enfim, né? Pensamentos viajantes. Mas é interessante. Legal. Vou tentar fazer uma analogia, né? Você já deve ter visto aquela frase: você não odeia a segunda-feira, você odeia o capitalismo. Talvez você não odeie os seus momentos de não produtividade por ser autista, talvez você odeie o capitalismo, que, né, Sim, sim. cobra que a gente seja muito produtivo o tempo E, todo e que tem e que sabe seguir um que... ritmo X, né? Uhum. Não, perfeito. E eu acho que o nosso ativismo ele falha muito em não criticar ardentemente e assiduamente o capitalismo, sabe? Então, eu costumo dizer que o capitalismo ele costuma ser cruel com 99% das pessoas, mas que com nós, neurodivergentes, ele não é só cruel, ele é sádico, sabe? E parece que zomba da nossa cara e fala, olha só como você não consegue. E esse sistema não é feito para você. Aqui, você não vai conseguir se encaixar, a não ser que se você se desconfigure por completo e perca essa essência, essa singularidade. Né? Então é muito difícil quem consegue zelar por essa singularidade e se dar bem dentro desse sistema. E se você se dá muito bem é porque você está, de certa forma, contribuindo com ele. Então é uma coisa a ser pensada também. Então eu acho que não digo eu, você, a Gabi, né? Mas eu acho que a nossa comunidade no geral ainda tem uma falta do entendimento do quanto isso é ruim para nós, sabe? A sociedade como um todo, no geral, né, tem essa dificuldade, essa ausência de consciência, essa busca, esse sonho que o capitalismo permite, que as pessoas querem ter essa suposta oportunidade de ascensão e tudo mais, que para nós, neurodivergentes, é ainda mais é, irreal, né? Então, enfim, e é muito isso, né? Quando eu digo odiar o mundo, é odiar o mundo como ele é agora, assim, né? Dentro desse sistema que a gente vive. E é muito difícil falar disso sem falar de política, sem falar sobre questões sociais, né? E, e, e é uma coisa que como eu estava falando antes, que alguma das coisas que me afastaram das redes sociais foi justamente isso, sabe? Porque eu vejo que a gente está cada vez mais, no geral, algumas pessoas, felizmente, acabam destoando, mas no geral ficando cada vez mais na superfície. E, e até mesmo o humor que é feito com o autismo, que a gente está falando que é importante, é raso, não é provocativo. Que as coisas são rasas, elas são feitas para agradarem esse sistema e as pessoas que compactuam com esse sistema. Sejam por uma falta de consciência, ou sejam pelos privilégios que elas têm através dele. Né? E aí, essa é uma coisa que me desanima muito, assim, de parecer que a gente vai ficar sempre na superfície e que vai sempre tratar as pessoas autistas e neurodivergentes de maneira paliativa, sabe? Então, enquanto a gente viver num sistema que não nos contempla, tudo que a gente faz acaba sendo quase que um paliativismo, né? De, olha, tô aqui esse curativo para você conseguir passar por mais dessa semana. Mas na próxima vai ser tão ruim quanto, né? E aí, nos meus atendimentos, eu vejo muito isso. Eu vejo pacientes que não conseguem se recuperar devidamente de uma crise porque tem que trabalhar. E se não trabalhar, não vai ter o que comer. E eu vou falar o que para ele? Não vai trabalhar amanhã? Não posso, sabe? É claro que tem. Eu dei um exemplo bem radical aqui, tem questões de atestado e tudo, mas no geral são coisas ali que não dá para você seguir o que você sabe que é o ideal para aquela pessoa por conta da maneira da sociedade que ela está inserida, né, do meio que ela está. Então, é muito isso, né? Eu acho que entender isso faz a gente olhar para o autismo com um olhar mais compreensivo e com menos raiva, assim, né? Então, olha só, então realmente não é o autismo que faz eu passar por tudo isso. O meu funcionamento é, é conflitante com esse sistema e por isso eu odeio ser do jeito que eu sou, né? Então, enfim, eu acho que ter consciência política, consciência de classe ajuda a gente a aceitar o autismo, resumindo. Mais ou menos isso. Não, ajuda muito. Eu adorei a analogia do capitalismo e acho que é perfeito, né? Porque é isso, a gente precisa pensar sobre política, ser um corpo político, ter uma voz política, no sentido de discutir mesmo, porque é isso que vocês estão falando. A gente
Eu não tenho como me inserir nesse sistema capitalista e funcionar dessa forma de produtividade, porque simplesmente isso não funciona para mim, né? Não tem como. Então, o problema não é que sou eu, é o sistema. O sistema funciona dessa forma e, assim, acho que teoricamente vai continuar funcionando dessa forma durante muito tempo. Daí, uma coisa que eu fico pensando é como é que a gente pode pensar, talvez, em desenvolver as habilidades das pessoas autistas para que elas tenham a possibilidade, Lucas, que foi um pouco do que você trouxe no começo, de ter esse controle sobre o meu ambiente onde eu estou. Ou seja, eu tenho controle sobre a minha agenda, o meu trabalho, se eu precisar desmarcar, eu desmarco. Claro que isso. Entende? Eu acho que a gente precisava aprender a ser um pouco mais autônomo, com todas as dificuldades que tem ser autônomo num país como o Brasil, né? Mas eu acho que, sei se eu estou enganada, mas a minha percepção é essa, que para as pessoas Uhum. autistas é mais interessante do que conseguir tentar engrenar num mercado de trabalho, passar por entrevista e trabalhar na empresa e bater cartão e oito. Cara, eu quando tinha 18 anos, 20 anos, trabalhei nesses esquemas e era enlouquecedor, porque eu não conseguia dar conta. Não conseguia dar conta. Então, eu acho que é muito complicado. E assim, Uhum. eu entendo que, cara, de fato, sim, as redes, se as pessoas se preocupassem, né, e talvez até a gente pudesse fazer mais isso, de fato discutir, né, sobre a questão da decolonização do autismo, como a Gi Nicolau sempre fala, essas questões políticas, sociais, de classe, de raça, de privilégios, porque é sobre isso que a gente precisa discutir. Se a gente não discute essas coisas, aí a gente está sempre na superficialidade, né? E está sempre brigando. É um que briga com o outro, que falou que não sei o quê, que essa só isso, só essa terapia, isso sim, isso não, isso anjo azul, isso não, isso sim, a mãe e o pai. Ou seja, divide força, em vez da gente estar, talvez, dialogando sobre assuntos que poderiam mudar a minha vida e a vida de todo mundo. Então, acho importante, sim, a gente, de novo, né, tentar ter uma voz, porque se a gente não falar, se a gente não se posicionar, quem vai? Quem sente na pele? Somos Uhum. nós ou são as pessoas não autistas? Uhum. Sim, sim. Então, E, é complexo, é complexo. não, demais. Isso que você está falando do autônomo, né? Foi até uma discussão que eu levei num texto. O que é menos pior? Ser autônomo ou ser CLT, né? Ou você trabalhar. E aí algumas pessoas comentaram: eu prefiro ser concursado, né? Foi a única maneira que eu encontrei de conseguir trabalhar. Pessoas autistas comentando. Não, eu prefiro a CLT por conta dos benefícios que tem que o autônomo não tem, né? Então tem muitos pontos negativos, mas tem ali alguns benefícios. No autônomo, eu tenho muita dificuldade, tenho algumas experiências como CLT que foram terríveis. Como autônomo, eu tenho muitas dificuldades, mas eu acho que é menos pior. Não vou dizer que é uma maravilha, mas é menos pior. E aí pessoas que eu atendo passam também por esse processo assim. Então, alguns casos que buscam, né, e que vão entendendo como o funcionamento delas o que funciona melhor para elas, e vão entendendo que estar ali sobre o comando de alguém. Muitas pessoas com superdotação têm uma dificuldade grande de receberem comandos que não fazem sentido e de pessoas que são menos preparadas do que elas. E aí, o que a gente faz? Você vai encontrar isso em quase todos os ambientes de trabalho. Então, vamos procurar por alguma coisa em que você tenha mais autonomia, né? Você tenha um espaço maior para explorar e colocar a sua criatividade. Então, né, a gente vai buscando por esses espaços dentro desse sistema que é muito ruim para nós, né? E essa questão das redes, né? Eu vejo dessa forma também, de que tem alguns pontos que eles se fazem importantes ainda. Então, ainda é legal a gente falar que anjo azul não é legal. Ainda é importante a gente falar que o azul não é uma cor tão assertiva para o autismo. Ainda é importante a gente falar que não é correto dizer que nem todo mundo que todo mundo é um pouco autista, ou esses jargões e tudo mais. E eu acho que nós temos que continuar falando isso bastante ainda. Mas é que e o além disso, sabe?
cadê o além disso? Cadê as questões mais aprofundadas? Para mim, essa é a base para a gente conseguir começar um diálogo. Mas o diálogo não sai disso. E quando sai disso, a gente não tem engajamento, ou as pessoas se desinteressam. E aí eu tento fazer uma meia-culpa também, de que é porque nós que temos o privilégio de seguir na academia, de estudar, de fazer mestrado, doutorado, especialização, por vezes não adequamos a nossa linguagem às pessoas que não têm esse mesmo privilégio, que não tiveram esse mesmo, né, fluxo de vida, basicamente. Então, mas é muito complicado, né, a gente conseguir colocar esses assuntos para além desses básicos, né, e de falar, ó, beleza, você já sabe que Anjo Azul não é legal, mas agora vem cá aprender mais coisas, né, vem cá aprender outras formas de opressão, de capacitismo, que são mais veladas do que apenas aquelas que são ditas expressamente, né? E de como isso nos prejudica, né? Enfim, então, de como esse sistema é nocivo para nós. Então, são muitas coisas, é difícil a gente conseguir se aprofundar, né? Sim. Então, já vou deixar o convite para você voltar, para a gente aprofundar mais ainda. Se quiser convidar a sua supervisora para falar de interseccionalidade, a gente adora também. Seria super legal, né? Quem sabe a gente pode ter 4 participantes aqui, vai ser uma discussão super boa também. Tasta a gente só tem que ter cuidado com a Tasta, porque ficou esquisito isso, ter cuidado com a Tasta. Tem que ter um cuidado a mais, porque ela viaja muito. Então, às vezes, o fuso horário dela é um negócio assim. Esses dias ela estava na Austrália. E aí, Mas a gente viaja muito aqui também, tudo certo. Pode ser. Mas é complicado encontrar horários com a Tasta. Agora ela está no Brasil, então tá tranquilo. Mas às vezes Tasta, onde é que você está? Eu estou na Austrália. Ih, então não vai dar para fazer nesse horário aqui, porque vai ser 3 da manhã aí para você. E aí a gente vai tentando adequar. Mas enfim, vai ser legal sim. Legal. Bom, pessoal, agora eu vou ter que ir embora, pelo menos, porque eu tenho que atender ainda um paciente hoje, mas já queria agradecer o Lucas, foi super rico, né, ter tido essa troca com você e já realmente está feito o convite para o próximo. Já Isso está aí, foi aceito muito também, bom, gostei Lucas. muito. Que bom, a gente ficou muito feliz, né? Vamos encerrando também, até para a gente poder descansar todo mundo. A Andressa ainda vai atender, mas eu queria te agradecer, Lucas, né? Dizer que foi uma honra receber você aqui, muito bom te ouvir, né? E que você continue firme aí na sua trajetória, né? Como psicólogo, enfim, nessa pessoa que você vem se formando, assim como nós aqui, né? A cada dia, todo dia, nessa formação que é a vida, tá bom? Beijo para você, obrigada. Que agradeço. Obrigado vocês pelo convite. Foi muito gostoso ter essa conversa aqui com vocês. Então já está aceito o convite para as próximas. E obrigado para quem está assistindo aí também. Até mais. Foi um prazer.